Estamos de volta com o programa Educação. Essa semana o professor Daniel está aqui conversando com a gente sobre empreendedorismo. Mas vamos dar uma finalizada no último bloco, a gente falou um pouco sobre empreendedorismo. Me fala como o professor pode empreender. Ele aprende, porque é muito difícil também você deixar de ser professor e empreender. E muitas das vezes ele já empreende e não sabe ganhar com isso. Me fala um pouquinho sobre isso. Então, Valim, professores, essa era a minha dor. Como empreender como professor e não montar um negócio extra além de ser professor. E aí, um pouco antes aí da pandemia, né, desse momento pandêmico, eu comecei a estudar mídias digitais. Eu tinha facilidade com a rede social ali e tal, muitos alunos me procuravam, enfim. E eu comecei a me utilizar das mídias digitais, das ferramentas digitais, não só para postar pratinho, postar selfie, postar coisinhas assim, né, do cotidiano, mas também para passar mensagens. E aí começaram alunos e pais de alunos e tal a me procurar para tentar fazer mentoria, essas coisas que a gente conhece hoje em dia, os coaches fazem muito bem, enfim. E eu não entendi, eu falei, mas vocês precisam disso, né? Como que as pessoas precisam de coisas que o professor sabe, que o professor muitas vezes ele não passa só o conteúdo. O professor, às vezes, ele é uma peça muito importante para a criança, para o jovem, né, para o adolescente. Num certo momento, eu dando aula de prática jurídica, onde eu tento preparar o aluno para o exame da OAB, no final ficaram alguns alunos me dizendo que eles gostariam que eu falasse um pouco mais de como estudar. Mas estudar, você estudou desde quando você, né, entrou na escola, você não sabe estudar? Professor, não sei não. E aí ele falava que contratava um coach para falar que horas ele tem que acordar, que horas ele tem que dormir, o que ele tem que comer, o que ele tem que estudar por dia. E aí o rendimento dele começou a crescer. Ou seja, existem várias áreas, né, que nós professores podemos nos adentrar, né, e que nós podemos, de repente, fazer diferença para essas pessoas que estão nos assistindo, e nós podemos vender esse conteúdo. Aí você fala, pô, mas como? Na sala de aula? Na sala de aula nós sempre fizemos isso. Na sala de aula do dono da escola. Só que agora, com essas ferramentas digitais, nós podemos fazer isso com a nossa própria sala de aula. Para isso, você tem que estudar marketing digital, você tem que começar a aprender a manusear a seu favor e a favor do seu cliente, que vai ser o seu aluno nas mídias digitais. Essas ferramentas digitais, como eu falei, um Hotmart, né, que é uma plataforma, a maior plataforma do Brasil que vende cursos, né? E você tem que se tornar autoridade digital. Tem professor que às vezes ele é professor na sala de aula, ele é autoridade na sala de aula, só que na rede social, nas mídias digitais, ele não é autoridade, no sentido de ser sério, mostrar que ele conhece aquele conteúdo, né, que ele tem notório saber naquele conhecimento. E aí muita gente vai me falar, poxa, professor Daniel, mas nas mídias digitais, né, nas redes sociais, eu não tenho tantos seguidores, eu não faço tanto sucesso. Não precisa. Quando você conhece a ferramenta digital e você se utiliza essa ferramenta digital, né, você utiliza dela para ser professor, para divulgar o seu conhecimento e de repente para vender o seu conhecimento no futuro, você pode fazer isso sem ter muitos seguidores. Você pode fazer isso através de tráfego pago, que aí cabe a vocês descobrirem como é que funciona, né? O tráfego pago é uma ferramenta importantíssima, porque você escolhe quem vai ser o seu público. Os seus amigos do Instagram, por exemplo, do Facebook, não vão comprar seu produto. São seus amigos orgânicos, aí pode ser que 1% compre, mas você vai ter que atingir o seu público-alvo, que a gente chama de persona. Então tudo isso eu fui estudando, eu fui criando projetos, eu fui doando informação, né, na grande rede, e depois de um certo tempo eu comecei a vender essa informação. Então hoje eu vendo tanto infoprodutos. O que são infoprodutos? São serviços que nós vendemos intangíveis, que nós vendemos nas mídias digitais, né, como por exemplo um e-book, como por exemplo um curso, né, algo que é intangível e que tem um valor agregado. Então eu consigo vender hoje isso nas mídias digitais através de tráfego pago. Eu tenho um Instagram que tem 20 e tantos mil seguidores. Eu nem vendo nele. Eu tenho outro que tem 500 seguidores exatos. Nesse aí eu vendo. Mas eu não vendo nem para aquelas pessoas. Eu faço tráfego pago, eu vendo no Amazonas,
né? Eu vendo em Brasília, eu vendo muito em São Paulo, eu faço o tráfego pago direcionando o público que eu quero, esse público é atingido e compra o meu produto. Na verdade, o professor tem muito conhecimento, né? Exato. E ele não sabe o poder desse conhecimento e não sabe como ganhar isso, né? Não sabe, ele não sabe sair dessa sala de aula, né, do dono da escola. Ele tem uma sala de aula nas mãos, que é a ferramenta digital, e talvez, né, não sei se todos, mas o professor não sabe explorar isso. E já tem o mais difícil também, que é o produto, que ele sabe, ele tem um conhecimento, muitas vezes de anos, mas não sabe, não sei se a palavra certa seria explorar, né? Mas não sabe difundir, não sabe ganhar com isso. Acho muito interessante, professor. É isso aí. Em todas as áreas. A gente está falando aqui do curso superior, do universitário, mas isso é para todas as áreas, né, professor? Serve para todas as áreas. Eu digo o seguinte, que você vende se você consegue ajudar as pessoas. Então, se você tem um produto que você acha que vai agregar, você acha que vai conquistar as pessoas, vai agregar, né, vai ajudar, auxiliar as pessoas, esse produto é vendável. Professor, pena que o nosso programa é rápido. Mas eu quero falar, antes de mais nada, sobre um novo projeto que a gente está... Eu estou sabendo que você está fechando com o Simplo, sobre a sua empresa de estágios também, né? É muito diversificado, né? Mas me fala um pouquinho dessa empresa de estágios aí, como funciona, o que a gente pode esperar, o que o professor pode esperar.